Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Hoje que é denominado Dia de Finados, dia 2 de novembro, nós vamos tratar de um tema bem específico para esta situação. Eu queria que você acompanhasse nitidamente para que você pudesse entender o que Deus tem para falar conosco através desta mensagem no nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 nos diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quando a Bíblia se refere aos que dormem, é justamente aos que já não estão mais conosco, os que faleceram. E aí o apóstolo Paulo, conversando com os nossos irmãos na cidade de Tessalônica, ele pede para que esses irmãos entendam perfeitamente o transitar da nossa vida terrena para a nossa vida celeste. E aí a gente traz para a reflexão a mensagem de hoje e vamos falando aqui sobre a realidade da saudade. Hoje é um dia em que o coração fala mais alto, isso aí a gente já sabe. O dia de finados traz à tona a memória daqueles que amamos e que já partiram. A saudade é uma prova do amor que foi compartilhado, um laço que a morte não consegue quebrar. É natural e humano sentir essa dor. Jesus mesmo chorou diante da sepultura de seu amigo Lázaro. Você pode ver esse registro no livro de João capítulo 11, versículo 35. Ele entende a nossa tristeza. E nesse dia, permita-se lembranças boas, recordações, os sorrisos, os conselhos, os abraços e momentos únicos entre você e a pessoa que já se foi. Não suprima a saudade, mas entregue-a na presença de Deus em oração. Ele é o Pai de todas as consolações. A nossa esperança, que não se apaga, nós podemos entender que a grande diferença para quem crê em Cristo não é a ausência da dor, mas a presença de uma esperança inquebrável no meio dela. O apóstolo Paulo nos exorta a não nos entristecermos como os outros que não têm esperança. E por que não termos esperança? Porque a morte não é o fim. Para aqueles que estão em Cristo, ela é uma passagem, é um dormir até o dia da ressurreição. Jesus foi categórico quando ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse registro está no livro de João capítulo 11 e versículo 25. A nossa esperança não está baseada em um sentimento vago, mas a realidade histórica da ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna, para todos os que nele creem. A sepultura vazia de Cristo é a garantia de que um dia os túmulos daqueles que nele dormem também se abrirão. Lembre do que eu falei no início dessa mensagem. O termo dormir, para nós, é um descanso eterno. Nós morremos aqui na nossa vida material e nos acordamos na nossa vida espiritual. O consolo de quem vem do céu. Enquanto vivemos neste intervalo, entre a despedida e o reencontro, Deus nos oferece o seu consolo. O Espírito Santo é chamado de Consolador, que sussurra paz em nosso coração atribulado. Ele que nos consola, através da sua palavra, versos como o Salmo capítulo 23 e o verso 4, que nos diz que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Tornam-se âncoras para a nossa alma. E através da comunhão, a igreja, o corpo de Cristo, existe para chorar com os que choram. O momento da perda, o momento do luto, o momento da despedida, ele é real. Nós não podemos negar esse momento. Nós não podemos nos esconder, fugir desse momento. Mas também não podemos deixar que esse momento nos abata, nos aflija. Pelo contrário, quando
o cristão descansa nessa terra, nós temos a plena certeza de que ele dorme no Senhor e vai se acordar nos braços do nosso eterno e bom Deus. Isso nós temos garantia, porque a própria Bíblia é quem nos diz que aqueles que dormem no Senhor, eles descansam para a vida eterna. E o próprio Jesus Cristo, quando morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, e quando foram ao encontro do túmulo e viram que estava vazio, Jesus já havia ressuscitado. Ali simbolicamente estava nos dizendo que nós iremos ressuscitar com Ele e morarmos nas mansões celestiais, um lugar de glória, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de fraternidade, onde não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver sofrimento, não vai haver ansiedade, pelo contrário, nós viveremos em paz com Deus, nós viveremos em paz com Jesus Cristo, nós viveremos em paz com os anjos, nós estaremos uns com os outros, sempre adorando ao nosso bom Deus. E através desta memória, guardar no coração as boas lembranças é uma forma de honrar a vida daqueles que se foram. Nós podemos perfeitamente transformar a dor, o sofrimento, a ausência em saudade. Enquanto você sente aquela dor da perda, ainda é o momento do luto, ainda é o momento de que você não está acostumado com aquela ausência. Mas logo, logo, quando o nosso Senhor trabalha nesse sentimento, trabalha nessa situação, o Espírito Santo passa a lhe confortar, a lhe consolar, trazer boas memórias em sua mente, para que aquela dor da perda se transforme apenas em saudades. Para quando você lembrar daquela pessoa que já se foi, você não lembre com pesar, você não lembre com tristeza, você não lembre com angústia, mas você recorde as saudações, os momentos bons que você passou com aquela pessoa, o abraço, o passeio, o bom papo, um piquenique, um almoço, enfim. Boas lembranças ficarão na sua memória. E aí sim você vai perceber que quando a dor se transforma em saudade, o Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida. Permita-se que o Espírito Santo possa trabalhar no seu ser para fazer desta perda uma serenidade, para que você não sofra. Ah, mas será que a pessoa que morreu vai estar olhando por nós? A Bíblia não menciona que quem já partiu vai estar intercedendo por quem ficou. Pelo contrário, a Bíblia menciona que depois da morte segue-se ao juízo. E o que vem a dizer isso? Cada um vai prestar conta das suas atitudes, dos seus atos diante de Deus naquele grande dia, no dia do juízo final. Para quem se foi, apenas aguardar em um local específico onde Deus reservou para estas pessoas. E os que estão vivos, se manter íntegros na presença de Deus, para que um dia possa ser avaliado, possa ser julgado e encontrado em perfeitas condições espirituais para morar nas mansões celestes. E aí sim você vai também adentrar ao reino de Deus e conviver com aquelas pessoas que já foram e que também, avaliados por Deus, havendo a positividade, a permissividade de Deus, estarem também junto com você, morando no reino dos céus. Portanto, você que ainda está aqui conosco, você que está nesta oportunidade em vida aqui na terra, procure fazer a vontade de Deus, procure fazer o bem, procure cumprir os mandamentos bíblicos, procure fazer as coisas que agradam ao nosso Senhor. Porque quando você se for, o que você fez aqui na terra prestará contas lá no céu. E diante de Deus, todos serão julgados, todos serão avaliados. Quem agiu corretamente, quem procedeu corretamente, quem fez justamente o que a Bíblia orientou fazer, quem se converteu, quem aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem permitiu Deus fazer morada na sua vida, tendo bons atos, esses herdarão o reino dos céus.
e vão ouvir da própria voz do nosso Deus: vinde benditos do Senhor, entrai pelas portas para usufruir o reino eterno. E você que ainda está na dúvida, que ainda não se decidiu, que ainda está saboreando os prazeres da carne, saboreando os prazeres mundanos, cuidado, Deus ainda te dá a oportunidade de você escolher entre céu ou inferno, entre morar com Deus e morar com o adversário. A Bíblia é bem específica nesse ponto. Quando você descansar, quando o seu corpo deitar aqui nesta terra, o que você não conseguiu fazer não fará mais. E aí você vai prestar contas das suas atitudes, dos seus atos diante de Deus. E queira Deus que você seja aprovado diante dele para viver a sua vida eterna em gozo pleno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Por isso que diariamente nós estamos aqui, ministrando a palavra de Deus, mostrando o caminho da salvação, mostrando o caminho da eternidade, para que você possa se deleitar, se regozijar juntamente conosco, na certeza de que você vai para a sua eternidade com Deus. Viva perfeitamente aos pés de Cristo. Viva perfeitamente fazendo a vontade de Deus. Viva perfeitamente fazendo a obra do Senhor, para que você seja aprovado no dia do juízo final. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: um dia de fé e de gratidão. Portanto, nesse dia de finados, deixemos que a saudade e a esperança dancem juntos em nosso coração. A saudade nos lembra do amor que foi plantado em nossa história. A esperança nos aponta para o futuro glorioso que Deus preparou. Honremos a memória dos que se foram, vivendo com propósito, amando mais intensamente e compartilhando a nossa fonte de esperança, que é Jesus Cristo. Aqueles que já se foram, se dormiram no Senhor, estarão lá aguardando a nossa chegada. E você procure estar aprovado diante de Deus, para poder reencontrar os seus entes queridos que já dormem no Senhor. Reflita nessa mensagem, nesse dia tão especial, nesse dia de recordação, nesse dia de saudades, para alguns que perderam seus entes queridos no dia de hoje, com determinada tristeza, mas pedimos ao Espírito Santo que conforte e console os corações dos familiares daqueles que se foram no dia de hoje ou recentemente, e que fortaleça os corações e que Deus possa trabalhar na mente de cada um no nome de Jesus Cristo, dando-lhes graça, paciência e perseverança. Desta feita, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar com você. Quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse exato momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos sobre cada um de nós. Quero te apresentar essas pessoas que oram juntamente comigo, te louvando, te bendizendo por este dia que o Senhor nos concede. Apesar de ser dia de recordações, de saudades, para alguns dia de tristeza, pela perda dos seus entes queridos recém-acontecido, mas que o teu Espírito Santo possa confortar, possa consolar os corações e transformar essa dor da perda, essa tristeza imensurável em saudades, em paz de espírito. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre a vida de cada um deles no nome de Jesus, dando-lhes graça, paciência e perseverança. Que o teu amor, que a tua glória, que a tua graça e a tua unção seja derramada sobre estas pessoas e aos seus familiares da mesma forma. Te peço que o Senhor possa visitar cada lar neste exato momento, levando paz de espírito, levando conforto espiritual, levando a saudade, para que ela se transforme em suavidade aos corações.
Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos pela tua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo prazer que o Senhor tem em ver os teus filhos sorrirem. E mesmo no dia de hoje, que alguns choram, pranteiam, mas o Senhor está poderosamente trabalhando nessas mentes, nesses corações, para confortar e consolar a cada um. Eu te peço humildemente que o Senhor possa dar um abraço de vitória. Eu te peço que o Senhor possa dar um abraço de conforto, de refrigério na alma dessas pessoas e que elas possam sentir a presença do Teu Espírito Santo na vida delas, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, que a dor se transforme em alegria, que a dor se transforme em saudade, que a dor se transforme em paz, que a dor se transforme em refrigério na vida dessas pessoas, em nome do nosso Senhor. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Deus possa lhe abençoar, Deus possa lhe fortalecer, que o Espírito Santo possa te confortar, te consolar, refrigerando a tua alma, e que você possa sempre estar debaixo da proteção divina. Não esqueça, temos que viver literalmente como verdadeiros cristãos. E ser cristão é ser igual a Cristo. Então, tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo falou, tudo que Jesus Cristo pensou, a forma como Ele andou, assim faça você em vida, para que a sua vida possa ter sentido, para que a sua vida possa ter valor espiritual e que um dia, ao ser avaliado por Deus, no dia do seu julgamento eterno, você possa receber a aprovação divina para morar nas mansões celestiais, juntamente com os que já partiram no Senhor. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de novas mensagens, dá um joinha, clica lá naquele dedinho lá, gostei, para que o YouTube interprete que essa mensagem é relevante, é importante, é essencial para você e para as demais pessoas que nos assistem. Curta essas mensagens, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos proclamar o Evangelho do Senhor. Vamos proclamar o Reino de Deus através dessas mensagens. E deixe Deus te usar no dia de hoje para confortar, para consolar alguém que está um tanto aflito, desesperado pela perda do ente querido. Deixo você sob a proteção divina, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua família, estejam sobre o seu lar. Em nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor.